começando mais uma aula de matemática. Vamos falar hoje sobre subtrações de fração com o mesmo denominador. A gente viu ontem a adição de fração com o mesmo denominador. Vamos ver hoje subtração de fração e subtrações de frações com o mesmo denominador, tá bom? Mesmo processo, mesma pegada, tá, gente? Não, as mesmas regras a gente aplica na adição, a gente aplica também na subtração. Então vamos lá, vou mostrar para vocês que na realidade é bem simples, certo? Atividade da página 131 até a 134 do livro didático e a página 38 do livro complementar, ok, gente? Então vamos lá na prática que eu vou mostrar para vocês como se resolve a atividade de hoje. Vamos lá. Ok, pessoal, aqui estamos, página 130, ok? Vamos continuar falando sobre frações. Hoje, subtração de frações com o mesmo denominador, ok? Ontem a gente fez adição de frações com o mesmo denominador. Hoje vamos fazer subtração de frações com o mesmo denominador, o que é exatamente igual, certo, a de ontem, tirando o fato que hoje é subtração e ontem era adição. Mas o processo é o mesmo, tá, gente? A forma como a gente responde é as mesmas, tá bom? As regras são as mesmas, ok? Então vamos nós aqui começar na verdade sobre subtrações, tá bom? Vamos nós. Guzmão está assistindo a um vídeo que explica como preparar uma torta de legumes. O vídeo está dividido em 6 partes, com a mesma duração, e Guzmão já assistiu 4 delas. São 6 vídeos e ele assistiu 4, tá? Veja como podemos descobrir a fração que representa a parte do vídeo que Guzmão ainda não assistiu. Considerando que o vídeo todo corresponde a um inteiro, podemos representá-lo por 6 sobre 6, né? 6 sextos. O vídeo está dividido em 6 partes, né? E o inteiro são 6 partes, então é 6 partes de 6, tá bom? Logo, dos 6 vídeos, né? Dos 6 sextos do vídeo, Guzmão já assistiu 4, tá? Ou seja, ele assistiu 4, tá aqui, de um total de 6, tá? São 4 e ele assistiu 6. 6 sextos do vídeo menos 4 sextos do vídeo são 2 sextos do vídeo. Ou seja, são 6 vídeos, ele assistiu 4, sobra 2. 4, 6 menos 4 é igual a 2, não tem nem o que pensar, tá? Então, gente, trazendo para a forma de fração, ó, fica da seguinte forma: 6 sextos menos, finalzinho de menos, 4 sextos é igual a 2. Por quê? Mesma coisa que a gente fez ontem, tá, pessoal? A gente diminui os numeradores, no caso os números de cima são 6 menos 4 é igual a 2, tá? Os denominadores, que são 6 e 6, ou seja, a quantidade total de vídeos, tá? A gente repete 6, porque se eu somar 6 mais 6 vai dar 12, e não são 12 vídeos, só são 6, por isso que a gente não soma, tá? Então, resumindo aí para vocês, a subtração, mesma forma que a gente fez ontem, tá, gente? Então vamos para a parte que nos interessa, tá? Ó, a gente tem aqui, a gente vai descobrir as frações primeiro, tá? Depois fazer as subtrações, tá? Diferente de ontem, gente, por exemplo, a aula não tem duas cores, que ontem a gente lembra que tinha 2 cores, né? Era verde e amarelo, você achava as 2 frações e somava. Essa não tem as 2 cores porque você vai fazer uma fração do inteiro e outra da parte pintada, tá? Como assim do inteiro? Fração do inteiro é quando você pega todas as divisões e coloca na fração. Por exemplo, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 7 divisões, tá? Então a fração que representa o inteiro são 7 divisões. Eu vou responder essa primeiro para vocês, tá, gente? São 7 divisões de um total de 7. Então, o inteiro representa 7 de 7, não é isso? São todas as divisões. Aí sim, menos agora a fração que a gente vai achar da parte pintada, que é 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 quadrinhos pintados de um total de 7. E aí eu achei as 2 frações que eu vou fazer a subtração. É igual, gente. Eu tenho 7 menos 5, vai sobrar 2, não é isso? 7 menos 7 não é 7 menos 7, tá? 7 e 7, a gente repete o 7, ok? Então, a fração que corresponde à parte não pintada, como é divisão, ou como é
subtração, a gente está procurando a parte não pintada, no caso. A gente não está procurando a parte pintada, tá? E nem o total de parte e nem o inteiro da fração. A gente está procurando a parte que sobra, não é isso? A gente calcula subtração quando a gente quer saber as sobras, o resto. Barulhinho aqui, mas vamos lá. Quando a gente quer saber o resto. Então o resto que não está pintado é 2 de sétimo. Falta pintar 2, né? 2 sétimos. As outras, pessoal, vocês vão fazer a mesma coisa. Fração do inteiro, fração da parte pintada, menos e o resultado, ok? Vamos lá que tem muita coisa para a gente fazer. Essa daqui, gente, a questão 5 é igual à questão ontem que a gente fez. A diferença é que essa é subtração, tá? Vou responder a primeira também. Tenho 3 quartos menos 1 quarto. 3 menos 1 vai dar igual a 2, não é isso? Tenho 3, vou tirar 1, vai ficar 2. 4 eu vou repetir. Olha que fácil. 2 quartos, é isso? As outras, mesmas coisas. 8 menos 6, 16 menos 13, 20 menos 16. Moleza. A questão 6, mesma coisa, gente. Está num problema, mas vamos aqui entender. Agnaldo vai colocar peças de vidro do mesmo tamanho em uma janela. Ele já colocou 5/8 do total de peças. Que fração do total de peças ele ainda não precisa colocar? Ah, como é que eu faço essa se só tem uma fração? Como é que eu vou saber a outra? Eu sei a outra, pessoal. Por que eu sei? Porque ele já deu o total de peças aqui, ó. Lembra que eu falei que o denominador sempre representou o total, o todo? Então, quando ele fala que ele colocou 5/8, ele colocou 5 peças de um total de 8, tá? Então, eu já sei qual é a fração inteira. A fração inteira é 8 de 8. Por quê? Porque ele vai colocar 8 peças. Então, eu sei que a fração total é 8 de 8. Ó. Essa é a fração total. E aí, menos, você vai fazer menos a fração que ele já colocou, que foi 5/8. E aí você vai descobrir qual a fração que representa a parte que ele não colocou ainda. A quantidade de peças que ele não colocou, tá? 8/8 menos 5/8. E aí você vai saber quantas peças ele ainda não colocou. Beleza? Próximo. Larissa comprou 1 galão com água. Ela consumiu 3/10 da água desse galão. E sua irmã tomou 5/10 da água desse mesmo galão, tá? Qual fração da água do galão elas consumiram juntas, tá? Gente, isso é adição, tá bom? Isso é adição. Tem aqui a atividade é sobre subtração, mas essa pergunta específica é adição, tá bom? Não sei se tem outras, é porque aqui é meio que uma revisão ou um misto de perguntas. Ele vai usar agora adição, tem outra que ele vai usar outras unidades de medida, como litro, enfim, tem algumas coisas aqui que vai ser trocado, tá? Mas eu vou explicar, relaxem. Então aqui, gente, é adição, tá? Não tem o segredo. A gente vai fazer 5/10 mais 3/10, ok? Adição de fração com o mesmo denominador, a mesma coisa que a gente fez ontem, ok? 5/10 mais 3/10, vocês vão achar a quantidade de água que as duas tomaram juntas. Aí a B diz o seguinte: sabendo que Maria comprou 1 galão de água ao lado, quantos litros de água elas consumiram juntas? Agora sim a gente vai fazer 8 quanto elas consumiram juntas. A gente descobre, vocês acabaram de descobrir aqui na A quanto que elas tomaram junto, né? A fração. Então vocês vão pegar essa fração aqui, gente, essa fração aqui, e vão descobrir quanto que é o resultado dela. Só um exemplo. Digamos que esse resultado da A deu 5, vou colocar aqui 6/10, tá? Só um exemplo, tá, gente? Não é esse resultado. Digamos que o zero ficou um pouquinho grande. Digamos que essa A de vocês deu 6/10, ok? Se ela tiver dado 6/10, vocês na B vocês vão descobrir quanto que é 20, quanto que é 6/10 de 20. Como é que eu faço isso, gente? É assim, eu pego esse 20, senhoras e senhores, tá? Que é a quantidade de litros do galão, tá? Delas, e vou dividir, tá? Vou dividir essa quantidade de 20 por 10,
tá? Vou dividir por 10, por quê? Porque foi a quantidade em que foi dividido, né? Digamos assim, eles dividiram esse galão, né, em 10 porções, digamos assim, tá? Foi dividido em 10 porções. E aí, 20 dividido por 10 vai dar 2, não é isso? Eu vou pegar esse 2 que eu achei, 20 dividido por 10, 2. Eu vou multiplicar pela quantidade que elas tomaram. Lembrando que não foi 6, tá? Eu estou usando o número 6 para dar um exemplo, tá, gente? Esses vão pegar o número que vocês acharam aqui na A, tá bom? E aí vocês vão multiplicar 2 vezes o resultado que você achou aqui na A para saber quanto é que dá, certo? Por quê? Porque foi o total que elas consumiram juntas. Então eu multiplico por 2, que é a divisão aqui de 20 pelo total que foi dividido, o galão, que foi em 10 porções, digamos assim. E aí eu vou descobrir quanto elas tomaram em litros, tá? Do galão. E é isso. Se vocês não tiverem entendido na aula ao vivo, a gente explica de novo, tá bom, gente? Vamos para 8. Maria, aliás, consumiu 4 onzeavos de granola de um pote e Manuela 3 onzeavos do mesmo pote. Que fração de granulado do pote foi consumida por elas? Outra adição, tá, gente? 4 onzeavos mais 3 onzeavos. Tá bom? Para mim saber quanto foi que elas consumiram elas duas juntas. Então, uma adiçãozinha aqui, ok? Aí diz o seguinte, ó, contorne a quantidade de granola que sobrou do pote, tá? Contorne a quantidade de granola que sobrou no pote. Beleza. Como é que eu vou saber, gente? Eu sei aqui na A o quanto que elas consumiram elas duas. Elas consumiram o resultado aqui de 4 onzeavos mais 3 onzeavos. Então eu vou saber o resultado total, que vai dar um total de alguma coisa sobre 11, né? Que 11 é o total de divisões. Então, ó, eu tenho 11 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Ou seja, 11, tá? Tenho 11 como se fosse 11 divisões, né? Isso que é o total que foi dividido aqui a granola, tá bom? Então, senhoras e senhores, é só saber quanto é o resultado aqui. Vou contar quanto é que tem. Qual é o potinho que está representando aqui? Por exemplo, nesse primeiro potinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 11. Então eu tenho 7 onzeavos nesse potinho aqui, não é isso? 7 onzeavos. Nesse segundo potinho eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 também. Tenho 1, 2, 3, 4. Tenho 4 de 11, tá? Tenho 4 de 11. E no outro eu tenho 1 de 11, tá? Lembrando que é para você circular o que sobrou, gente. Como é que eu sei o que sobrou? Eu sei o que sobrou quando eu acho o resultado, tá? Da quantidade que elas comeram juntas, que é a soma desse 4 onzeavos mais 3 onzeavos. Eu pego essas frações e vou subtrair, gente, pelo total. Qual é o total? O todo é 11 sobre 11, não é isso? Ó, eu tenho uma fração dividida em 11 pedaços, então eu tenho 11 sobre 11. 11 sobre 11 menos o total de granolas que elas consumiram junto, que foi o valor que você achou aqui, vai dar um valor, certo? Vai dar uma fração, que é a fração correspondente à quantidade que você vai circular aqui embaixo, tá? Então, quando você achar a fração aqui, quando você fizer 11 sobre 11 menos o valor que você achou na A, você vai descobrir qual potinho você vai circular aqui, tá bom? Tem mais uma? É até a 133, não é isso? Até a 134, na verdade. Vamos lá. O Romeu pintou 4/15 dos quadrinhos de uma malha quadriculada de vermelho e Julieta pintou 7/15 dessa mesma malha. Que fração da malha Romeu e Julieta pintaram juntos? Então, gente, aqui a partir dessa já é a adição, tá? Aqui a adição vai estar misturado. Tem adição, tem subtração. Por enquanto aqui é adição, ok? Mesma coisa, tá, gente? 4 quinzeavos mais 7 quinzeavos, você vai achar quanto eles pintaram juntos. Sabendo que a malha tem 30 quadrinhos, quantos quadrinhos ficaram sem pintar? Como é que eu faço isso? Se eles pintaram 15 quadrinhos, aqui é um pouco mais complicado, tá, gente?
Essa parte aqui era para me ter dividido em duas aulas, mas enfim, já está aqui, vamos fazer, né? Se vocês não conseguirem fazer a aula ao vivo, a gente faz. Por quê? Porque eu preciso transformar, achar a quantidade em fração, depois transformar em números, né? Ó, eu sei que foram divididos em 15 partes, né? Isso porque aqui tá a fração tá 4 sobre 15 e 7 sobre 15. Como é que eu faço aqui? Duas coisas. Primeiro, eu vou achar a quantidade que sobrou. Como é que eu faço isso? Subtração. Eu vou diminuir o todo, tá? Da malha quadriculada. O todo de quadrinhos é 15. Então eu vou fazer 15 sobre 15 menos o valor que eu achei na A. 15 sobre 15 menos o valor que eu achei na A. Então eu vou achar uma fração, tá? Quando eu achar essa fração, eu vou fazer a quantidade dela, o valor dela de 30 quadrinhos, ou seja, eu vou ter que, só um exemplo aqui de novo, não é o resultado total, tá? Digamos que a subtração que você fez aqui, de 15 sobre 15, de 15 sobre 15 menos 15 sobre 15 menos o valor que eu achei na A, digamos que ela deu 3 quinzeavos, tá? Digamos que ela deu isso, ela não vai dar isso, tá, gente? Mas só um exemplo. Então eu preciso fazer quanto que é 3 quinzeavos de 30. 3 quinzeavos de 30. Quanto é 3 quinzeavos de 30? Três quinzeavos de 30. Como é que eu faço isso, gente? Eu simplesmente divido esse número por esse, tá? Para mim descobrir um valor de um número, como eu descobrir quanto equivale a fração de número, eu faço o seguinte: esse 30 eu divido pelo denominador, que é o 15, vai ficar 30 dividido por 15, e multiplico pelo número de cima, tá? E multiplico pelo número de cima. Então, nesse caso aqui, ficaria 30 dividido por 15 vai dar 2, e 2 vezes 3 vai dar 6, tá? Então, daria 6 quadrinhos. Se fosse o resultado fosse esse, tá, gente? De 3, vocês vão ter que achar a fração aqui na A. Vocês vão fazer com ela, tá bom? Tô só dando exemplo, ok? Deixa eu apagar aqui para não confundir. E vamos nós. Beleza. Uma empresa estava esperando o asfalto de uma avenida. No primeiro dia foi recapeado 1/12 do asfalto total dessa avenida. No segundo dia, 15/12 e no terceiro dia, 3/12. Que fração do asfalto da avenida foi recapeado nesses 3 dias? É uma soma, tá, gente? Você vai somar 1/12 mais 3/12 mais 5/12. Mesma coisa, não importa que tem 3 números, eu vou somar os números de cima e vou repetir os números de baixo, já que o denominador é o mesmo, tá? Não importa se tem 2, 3 ou 4 frações, se o denominador for o mesmo, eu vou repetir ele, tá? E vou somar os numeradores, ok? Vamos ver o que cabe a pergunta agora. Sabendo que essa avenida tem 24 quilômetros de extensão e que ela será toda recapeada, quantos quilômetros de asfalto ainda precisa ser recapeado? Mesma coisa, tá, gente? Eu vou pegar a fração do todo, que é 12 sobre 12, tá? Foi dividido em 12 partes. Vou diminuir pelo valor da soma que eu encontrei aqui, da A, tá? 12, então vai ficar 12 sobre 12 menos o valor que eu achei na A, fração, o resultado da A, que vai dar uma fração, tá? Quando eu achar essa fração, eu vou fazer 24 km dessa fração. Ou seja, a mesma coisa que eu fiz na aula anterior, tá? Se ela der, por exemplo, 2, só um exemplo, se ela der 2 sobre 12, então eu vou fazer 2 sobre 12 de 24, tá? E aí a mesma coisa, eu divido esse número por 12, para mim saber quanto é que falta, e divido por 2. Aliás, eu divido o número de baixo e multiplico pelo de cima, então ficaria 24 dividido por 12, que dá 2, 2 vezes 4 daria
2 vezes 2 daria 4, então faltaria 4 quilômetros, tá? Mas lembrando que vocês vão fazer esse 24 aqui com o resultado da A, tá bom? Então você acha o resultado da A e você faz, beleza? Tem outra página aí, né, gente? Tem a 34 ainda, é bastante coisa que vocês vão fazer hoje, hein? Vamos lá. Observe a situação abaixo. Que fração devemos adicionar? Esse aqui vamos lá. Que fração devemos adicionar a 5,13 para obter 12,13? Basta lembrar que, aquela da dica, né? Basta lembrar que a adição e a subtração são operações inversas. Ou seja, se eu quero saber qual a fração que eu adiciono a 5/13 para obter 12/13, é só fazer o seguinte, ó. Responda a pergunta feita por Rebeca usando a dica dada por Amanda. Ou seja, como é que a gente faz isso? A gente fez isso da seguinte forma. Se eu quero saber quanto é que falta para me chegar em 12/13, né? De 5/13 para me chegar em 12/13, é só eu fazer 12/13. Deixa eu fazer aqui para vocês, 12/13, usando a dica que a Amanda deu, tá? 12/13, eu quero chegar em 12/13, não é isso? Então eu vou fazer menos o valor que ela já deu, que foi 5/13, não é isso? 5/13. É o contrário, tá, gente? Os 5 primeiros, senão não dá certo. Não tem como tirar 12 de 5. Deixa eu apagar aqui. Então vou fazer 5/13 menos 12/13. Peraí. Não, estava correto, era da outra forma mesmo. Peraí, que eu baguncei aqui. É 12. Pronto, menos 5, tá, gente? Pronto. Então, se eu quero saber quanto é que falta para me chegar a 12, eu tenho 5/13, para me chegar a 12/13, é só eu fazer 12/13 menos 5. No caso, 12 menos 5 vai sobrar quanto, gente? 12 menos 5 vai sobrar 7. Vai sobrar 7. Então, e eu repito 13. Então, de 5 para me chegar a 12, falta 7. Não é isso? Só isso. Então a resposta é 7/13. Falta, né? A fração que devemos adicionar 5/13 para obter a soma igual a 12/13 é essa daqui, ó. 7/13, ok? E aqui, gente, ó, a gente vai responder essa B toda fazendo essas operações inversas. Como assim? Complete as adições e subtrações abaixo. Aonde tiver uma adição, a gente faz uma subtração. Aonde der uma subtração, a gente faz uma adição. É inverso uma da outra, tá? Por exemplo, que fração eu preciso colocar aqui para me ter esse resultado? 8, 1/8 mais... Eu preciso colocar uma fração aqui que o resultado dê 5/8. Como é que eu faço isso? É só eu diminuir 5/8 menos 1/8, tá? 5/8 menos 1/8 vai dar 4/8, não é isso? 5 menos 1 vai dar 4. Então a fração que eu coloco aqui, ó, é 4. 4/8. Porque quando eu coloco aqui agora, ó, 5 mais 1, aliás, 5 mais 4, 1 mais 4 vai dar 5. Então eu fiz o inverso, tá? Por isso que está pedindo para a gente fazer da forma inversa. Uma é a inversa da outra. Então, como aqui tem menos, eu vou somar. Qual é a fração que eu coloco aqui, então? Eu tenho 6/15 menos... Eu preciso diminuir quantos para chegar a 1? É só eu fazer 1/15 aqui, não é isso? Menos, aliás, 6/15 aqui menos 1. E vai dar 5, tá? Aliás, vai dar 5/15, não é isso? Eu preciso tirar 5/15 aqui para chegar a esse resultado. Então é só eu somar o 5/15 aqui mais o 1, tá?
e daria que vai dar a mesma coisa que 6 menos 5, tá? Fiz o inverso de novo. E aí por diante, tá, pessoal? É inverso, é inverso. Aqui é para somar, então eu vou diminuir 28 menos 17. 28 menos 17 vai sobrar aqui, então achei a fração e repito o denominador, tá? Mesma coisa aqui, 6 mais 11, e aí vai achar o resultado, ok? O inverso, pessoal, o inverso. A última, um pedreiro construiu 12 14avos de um muro em um dia. Ele construiu 8 14avos do muro pela manhã e o restante à tarde. Que fração do muro ele construiu à tarde? Tá. Ele construiu primeiro aqui 12 14avos, não foi isso? E aí ele construiu 8 14avos do muro pela manhã e o restante à tarde. Que fração do muro ele construiu? Aqui é o total, tá, gente? O total do muro que ele construiu, 12 14avos. Se pela manhã ele construiu 8 14, vamos ver quanto é que vai sobrar isso? É só eu fazer 12 14avos menos 8 14avos, que foi o que ele já construiu. Quando você faz essa conta de menos, vai sobrar o total que ele fez à tarde, tá? Conta de menos simples. Diminuímos os numeradores e repetimos denominadores, tá bom, gente? Dúvidas, aula ao vivo a gente tira, tá bom? Ficou um vídeo longo, então provavelmente vocês vão se perder aqui no raciocínio, mas a gente tira na aula ao vivo, tá bom? Então, tchau, tchau, mãos à obra, até o próximo vídeo.